De volta ao início. Chegamos no nosso último vídeo do método. Em relação ao método, porque outros vídeos terão, outros vídeos extras. Mas complementando aí todo esse processo de morte, caverna, até que você começa a experimentar pequenas gotas de alegria. E aí depois você transiciona para fora da caverna. E aí você experimenta a reconstrução, o recomeço de uma nova identidade em Deus. Vamos finalizar com o assunto de volta ao início. Para o que fomos criados. Adão, quando foi criado, ele foi criado no jardim de Deus, onde não havia maldade. Aí depois veio Eva, e eles andavam nus. Eles brincavam com Deus no jardim. Até que eles desobedeceram e veio a maldade sobre eles. E quando veio a maldade sobre eles, veio a sensação de vergonha. Quando veio o amadurecimento sobre a consciência do bem e do mal, eles passaram a ter vergonha. E é para isso que o Pai nos convida, para voltar ao início, para o que fomos criados, para andar no jardim com Ele, nus, livres, de mãos dadas para com Deus. Eu lembro uma vez que eu estava num resort, e esse resort luxuoso, bem renomado, né, aqui no Brasil, chamado Salinas de Maragogi, e eu estava triste. Eu olhava aquelas pessoas, all inclusive, muita bebida, muita comida, muita fartura, e eu estava triste. Foi quando eu orei a Deus e falei: Senhor, como eu faço para encontrar o sentido e a felicidade da vida? E aí o Pai falou para mim: olha para sua filha. E aí eu olhei para ela e ela feliz naquela piscina, feliz, e ela ia naquele toboágua, subia e descia naquele toboágua, feliz da vida, fazendo a mesma coisa, feliz da vida. E aí o Pai falou no meu coração: é no simples que você me encontra. É no simples que você me encontra. E aí foi quando eu passei a sentir que eu precisava de uma metanoia. Metanoia, gente, significa recalcular a rota. Quando no Evangelho fala que Deus se arrependeu, se você for ver na linguagem original, o significado desse arrependimento é metanoia. Deus não se arrepende, mas na verdade ele recalcula a rota. E ele me convidou naquele momento a recalcular a rota daquilo que eu achava, de onde eu estava procurando ele. Eu não encontrava onde eu estava procurando. E aí, a reflexão que eu trago sobre você, que está ouvindo a gente, vendo a gente nesse momento, é: onde você está procurando Deus? Eu achei Deus no olhar de uma criança. Eu achei Deus no simples. Eu encontrei Deus quando eu simplesmente estava no jardim com Ele, não precisando de nada mais. Ele me bastava. Foi aí que eu encontrei Ele. Foi no nada da minha vida. Foi no deserto da minha vida que eu conheci a suficiência do Pai, sendo uma criança para com Deus. E esse convite é para que você conheça a sua criança interior e volte a ser criança nos braços de Deus. Agora eu quero dar oportunidade para as meninas falarem sobre isso. Quando você fala, né, de criança, eu imaginei assim, né? Esses dias eu vi um vídeo que a criança passava, era a mesma pessoa, só que aí a criança dela passava e ela vinha, né? Só que cada uma para uma direção. E naquele momento eu entendi o quê? O quanto é importante a gente se buscar onde a gente se perdeu. Se buscar
aonde a gente se perdeu, sabe? Dar a mão para essa criança e voltar à inocência, né? Para voltar a olhar para o pai no primeiro amor. Porque a criança, ela é inocente, ela não vê malícia, ela não vê maldade, né? E às vezes a gente vai crescendo, a vida vai colocando tanta coisa dentro da gente, tanta sujeira, que quando a gente vê, a gente já nem se reconhece. E aquela criança, a gente fala assim, nossa, que saudade de como, quando eu era criança, né? E voltar nessa criança é voltar ao primeiro amor. E olhar para Deus com essa serenidade, sem um olhar de raiva, sem o olhar para condenar, até o olhar pela gente, pelo outro muda, porque a criança, quando ela ganha confiança na gente, ela vem, ela se entrega, porque é afinidade, ela não vê, ela não pensa, fulano vai fazer mal comigo, vai me abusar, vai me maltratar, ela se entrega, ela é verdadeira, é um amor genuíno, né? E é esse amor, essa essência que eu vejo que Deus quer que a gente volte, retorne ao jardim, né? Retorne ao jardim, é igual quando a Mari citou Adão e Eva, né? Quando eles perderam essa essência porque eles estavam nus. Mas para Deus, eles mesmos estavam se condenando que estavam nus, mas para Deus eles estavam do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, assim, olha o olhar do Pai sobre as nossas vidas. Porque ao mesmo tempo que a gente se condena, o Pai olha pra gente com amor. Com amor. Com amor. Gente, isso é surpreendente. Exatamente. Então, assim, por isso que ele fala, né, que a gente tem que ser como crianças, né, para entrar no reino do céu. E a gente ser criança nos braços de Deus é como a gente ser criança com um filho, sabe, que pula no colo do pai dentro da piscina, né? A criança confia que o pai vai pegar ela, que não vai deixar ela afogar, ela afundar, né? Porque o pai fala, pula que eu vou te segurar. A criança pula, né? Na confiança de que o pai está segurando ela, né? Quando a mãe chama o filho, né? Pega na minha mão, vamos sair, vamos ali. A criança pega na mão da mãe e vai. Sabe, não fica naquele questionamento, aquela perguntação que nós, né, questionamos, como que vai ser bom, vai ter comida, vai ter água, vai ser quente, frio, aquele tanto de que né? roupa que eu tenho que levar, como que vai qual ser, bagagem, não, só vai, sabe, só vai, que sejamos crianças no colo de Deus, né, que a gente se entregue mesmo verdadeiramente a Ele. E quando fala assim, voltar ao início, né, assim, voltar ao primeiro amor, voltar ao amor de Deus, né, sobre nós, fazer lembrança, fazer memória, é tão bom fazer memória das coisas que nos fazem bem, né? Que isso prevaleça no nosso coração, construir memórias a partir de então, né? E o fato de às vezes a gente deitar numa cama e chorar, né? Pela dor que a gente sente, não é que a gente regrediu, que a gente, né? Voltou tudo, não. É sinal de que a saudade ainda existe, vai existir. A gente tem esses momentos mesmo, mas não desista de continuar indo em frente, se lançando nos braços de Deus. Eu tive uma experiência recente, eu vou compartilhar com vocês, senti a Cris falando, veio na minha memória. Aquela situação que eu contei para vocês, do meu marido dirigir e não descansar. Isso. A gente fez uma viagem longa e a gente ama viajar de carro. Né? E a gente, na ida e na volta, deu mais ou menos 20 horas de viagem. Na ida ele me deixou dirigir 2 horas e eu amo dirigir na BR, eu sou apaixonada porque ali eu acho que eu me conecto, eu não sei explicar em palavras o sentimento que eu sinto dirigindo em uma BR. Eu gosto, não é aventura, não é nada, é uma conexão diferente. E ali, quando a gente estava retornando, e eu sempre fico assim para ele, porque eu gosto de dirigir, eu fico assim, você não quer que eu dirija um pouquinho? Ah, eu tô descansada. Você quer que eu dirija um pouquinho? E aí, por fim, na volta, ele me deixou dirigir. E eu sempre olho a quantidade de tempo que ele tá me deixando dirigir. Ele me deixou dirigir por 4 horas. Isso foi um marco na história. E quando a gente estava chegando perto da cidade que a gente mora, faltava mais ou menos 1 hora e pouquinho para a gente chegar na nossa cidade. Ele já tinha tomado a direção novamente. Ele falou para mim, agora nós vamos parar e vamos dormir, porque eu não dou conta de chegar. Só que eu já tinha falado para ele o quanto eu estava descansada.
Só que naquele momento eu falei para ele, eu pensei comigo, né? Já que ele quer parar para dormir, eu vou deixar ele dormir, mas depois eu vou falar para ele. A gente poderia ter dormido o quê? Em casa, porque eu tinha descansado, porque quando eu entrego o volante para ele, eu descanso. Eu durmo, eu me entrego. Porque se tiver que acontecer alguma coisa, eu acordada ou eu desacordada, vai acontecer, gente. Porque já tá escrito, né? Então, assim, eu descanso, eu durmo, eu respondo celular, eu deixo na mão dele, eu não pontuo ele, fico enjoando ele. Ah, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo errado. Não, eu deixo, eu descanso. E ele não consegue dormir, ele não consegue descansar. Nessas 4 horas que eu viajei do lado dele, ele não descansou. Ele não descansou. Ele ficou ligado o tempo todo no que eu tava fazendo. E aí a gente parou no hotel, a gente dormiu. Eu esperei no café da manhã, eu falei, podíamos estar em casa. Porém, eu te dei o feedback que eu estava descansada, que eu estava muito bem, mas você resolveu parar. E eu levei isso para uma analogia em Deus, que quantas vezes nós falamos para ele, eu te entrego a direção da minha vida, eu te entrego a minha vida, mas a gente não descansa. E aí não entregou. Então não entrega. Você entregou, mas você tá na direção. Você entregou, mas você quer estar no comando. Tipo assim, é assim, é assim, é assado. A criança, quando eu coloco, vamos pôr, a Milena, quando você coloca ela na cadeirinha, o que a Milena faz? Descansa. A inocência dela é tanta que ela não sabe o que o Marconi ou você tá fazendo no volante. Uhum. Ela não te pontua, porque ela descansa. Ela confia. Então, assim, até nesse ponto, eu vejo que nós devemos voltar à inocência do controle da situação. Porque nós não temos controle da situação. O único que tem controle é quem está na direção da nossa vida. E curioso, né, essa analogia. A entrega gera descanso. Pega essa chave. A entrega gera descanso. Então, quando você verdadeiramente entrega e quando o Pai pede para você algo, é porque esse algo não está te trazendo paz. E se não está te trazendo paz, você precisa entregar. E quando você entrega, você sente o alívio de Deus. Você sente um refrigério na sua alma. E talvez essa questão de voltar ao início, você olha para a sua vida e fala, nossa, mas eu vou voltar ao início de onde? Né? É o início, toda a minha vida, ela tem tantos machucados, ela tem tantas feridas, e como faz isso, né? Será que a gente não pode deixar no passado e começar só a partir de agora? Só que Deus restaura todas as coisas desde o início. Então, aquela ferida, o Pai vai curar. Aquela questão hereditária, o Pai vai cessar. Porque Ele traz nova todas as coisas. E eu costumo dizer, eu falo até com elas, né? Que elas me ensinam a amar. A minha trajetória de vida, desde criança, é não ter referência de casamento, é não ter referência de amor. Então, quando eu conheci o Pai como eu conheço hoje, eu conheci o amor, porque o Pai é amor. E não tem como você ver Deus se não for pelo viés do amor. E eu digo para vocês, o amor de Deus, ele quebra barreiras. O amor de Deus cura feridas, as feridas mais profundas e que aparentemente parecem incuráveis. Deus realmente, através do seu amor, ele quebra as nossas defesas. E o que eu tenho vendo de reestruturação na minha vida e de reconstrução da minha vida é sim desde o início. Eu tenho conhecido uma família verdadeira através da minha casa, onde eu nunca conheci uma família de verdade. Curioso é que a Gi, ela fala assim para a filha dela, né? Não aceite menos do que você vê na sua casa. Porque ela tem uma família estruturada e ela passa esse exemplo de pai, de mãe, de esposa e marido para a filha. Ela é um exemplo. Só que quando você nasce num lar destruído, num lar que você não tem uma base familiar, qual é a sua referência? Que é o meu caso. E aí é que eu falo, fazer nova todas as coisas
É você ter uma família que você nunca teve, através da sua casa, através da sua história, através da sua geração. Seja um ponto de partida de uma nova história para a sua geração. É como se parasse em você, né, Mari? Exato. Essa cadeia de famílias desestruturadas, Sim. ela para né? em você. Sim. Ela não, através de você, a Milena, ela não vai ter isso com o marido Isso. dela, Não. com Aham. os filhos dela, e assim por diante. Vocês já ouviram falar em maldição Maldição hereditária? hereditária. E bênção hereditária? Existe. Porque e falo mais, o amor, ele é mais forte do que qualquer maldição que possa te acompanhar durante todo esse tempo. Talvez a sua família seja uma maldição de suicidas. Talvez, assim, avô se suicidou. Eu conheço famílias em que você vê o suicídio acontecendo a todo tempo. E eu falo, isso é quebrado. Aquela maldição familiar que você vê de alcoolismo, né? O meu avô era alcoólatra, o meu pai era alcoólatra, meu marido é alcoólatra. E você vê aquilo perdurando e destruindo famílias. Isso acaba. E é uma chave, né, É Mari? uma chave. Porque assim, ó, chegou até mim, mas não vai dar Exatamente. continuidade através de mim. E por isso que ele restaura desde o início. Eu não tinha entendido, uma vez ele me deu um sonho, que eu estava num lugar e eu fui teletransportada nesse sonho para outro lugar. E esse outro lugar, eu estava num lugar, tipo, eu não lembro direito, sentada com pessoas que eu conheço, e eu saí daquele lugar e fui para outro lugar. E esse outro lugar era como se fosse uma sala, e é uma sala diferente, com uns azulejos antigos, sabe? Todos decorados. Antigamente os azulejos eram muito desenhados, né? E aí a parede com azulejos desenhados, tal, muito meio colorido, assim, meio creme, com azul, assim, sabe? E eu ouvi uma voz de uma mulher falando: Mariana, você tá bem? Só ouvia. E eu falava assim: sim, eu só quero fazer a vontade do meu Senhor. E essa voz me respondia: certo, você voltou para o século XV. E eu não tinha entendido isso. Eu falei: nossa, eu voltei para o século... E acordei, né? E eu voltei para o século XV, eu não tinha entendido. E foi quando as meninas estavam lá em casa e a gente foi no Cristo, visitar o Cristo, lá no Rio, e tinha lá o início, né, do Rio de Janeiro, aí aparecia lá, século XV. E aí o pai falou no meu coração, me lembrou desse sonho, falou no meu coração: eu fiz você voltar ao início porque eu quero mudar todas as coisas na sua vida, desde o início. E, gente, o pai muda a nossa geração passada através do futuro. O pai, ele é tão tremendo e ele faz tanto milagre que no seu agora ele muda todo um passado e todo um futuro. Ele muda toda a sua história. E eu falo, talvez você se olhe nesse momento e você fala: mas eu sou tão ferida que eu não tenho mais conserto. Eu olho para mim quebrado, eu olho para os meus cacos no chão e eu falo: não tem mais conserto. Tem que pegar a vassoura e jogar tudo fora. Só que o que o pai fala para você? Eu conheço cada caco da sua obra. Deixa que eu conserto, porque eu conheço cada caco. E eu monto, eu restauro, eu restituo, caco por caco. E eu colo com o ouro do meu amor, caco por caco. E eu vou fazer desse ornamento ficar muito mais bonito do que era antes. Muito mais precioso do que era antes. Acredite, ele faz isso com a nossa história. Sendo ela de tamanha dor, sendo ela de desespero, sendo ela de visivelmente impossível de ser restaurada. Sim, gente. Ele restaura todas as coisas. Complete, meninas. Ele faz nova todas as coisas, né? Sempre. E eu acho que é nesse momento, porque quando a Mari ficou falando de caco, eu vi assim os pozinhos, né? Porque quando algo quebra, tem muito pequenininho. Fica muito pequenininho, fica pó, né? E eu acho que nesse momento a gente acha o nosso momento mais feio, quando a gente tá quebrado. Mas o que Deus transforma se torna tão lindo.
tão lindo, tão precioso, é igual hoje. Hoje eu agradeço pelos remendos que eu tenho, né? Eu também. Eu agradeço pelas cicatrizes que eu carrego, eu agradeço porque eu sei quem juntou os meus cacos. Eu sei para quem eu entreguei, né? Quando na minha impossibilidade, eu entreguei os meus cacos e falei, Jesus, me refaça de novo. Me refaça de novo, né? E ele foi, juntou tudo e nem o pó ele desperdiçou. Porque tudo fazia parte da Gisele. Mas ele foi lá e ornamentou da forma dele, do jeitinho dele. E nisso eu tô nessa construção e cada dia eu quero mais essa nova versão, né? E essa nova versão nos leva à inocência do amor de Deus. Eu me vejo assim, a gente como uma coxa de retalho, né? Também tem uns cacos, tem uns cacos que foram juntar, mas também tem só da coxa de retalho, né? Que todo aquele resto de pano que era para ser jogado fora, não, vamos fazer uma coxa, se tornou uma coxa, né? E tem uma história, né, amiga? E tem história, né? Ele tem história. E alguém deu o nome também de patchwork, né? Mais bonito, né? Então, que sejamos patchwork agora, né? Que aqueles retalhos velhos que iam ser jogados fora se transformou numa linda coxa de retalho, toda ornamentada, né? Por mais que sejam estampas diferentes, né? Virou um patchwork bem lindo. Você me lembrou de uma coisa, o meu marido me falou uma coisa que mexeu muito comigo. Eu tenho algumas cicatrizes, né? No meu corpo. E um dia ele me olhou e eu senti Deus falando comigo através do olhar dele, porque eu consigo ver a figura de Cristo dentro da minha casa através da vida do meu marido. E eu reclamei dessas cicatrizes e ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, é o que eu acho de mais lindo em você, porque cada uma delas me conta a sua história. Ai, amiga, que forte. Então, quando ele me falou isso, foi tão impactante. Ele falou assim, por que você se preocupa, sendo que é elas que me conta a sua história? Aquilo foi tão impressionante, tão E quantas pessoas forte, querendo fugir da própria história. Da própria história. E ele fascinado na sua história. Nas suas minhas cicatrizes. Que para muitas pessoas é vergonhoso. É vergonhoso. Tipo assim, nossa, olha lá, ela tem aquela cicatriz. Só que para ele é a glória da Gisele. Que fantástico. Jesus, quando voltou depois da ressurreição, ele não teve, né? Ele não tirou a cicatriz. Todo o corpo dele que foi desfigurado, né? Porque ele apanhou muito, né? Tudo lá dos soldados, tudo aquilo foi limpo do corpo dele, mas as cicatrizes permaneceram. Porque aquela cicatriz dos pregos conta a história. Aquela história que ele mostrou, né? Pra Quando Tomé. ele mostrou para Tomé. Ele contou Tomé uma teve história. dúvida. Ele contou uma história, então assim, as nossas cicatrizes revelam a nossa história. E o poder de Deus sobre nós através das nossas cicatrizes. Sobre essa questão de Tomé, né? Quando os discípulos foram revelar que viram Jesus, Tomé falou, eu só acredito se eu ver ele aqui com a marca dos cravos, senão eu não vou ver, dos pregos, senão eu não vou acreditar. E aí Jesus chegou e mostrou para Tomé, chamou Tomé e mostrou aqui, Tomé. Você precisou ver para crer. Mas bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. Então, gente, presta atenção aqui, ó, chave. Vida de fé não é uma vida circunstancial, tá? Para você crer, você não precisa ver. Você não precisa de evidências. Se você precisar de evidências, você não está usando a sua fé. E voltar ao início com o Pai, ser como uma criança, é literalmente confiar nele. Então, vida de fé é o primeiro ponto. Às vezes você está tentando acertar em tudo, mas você está falhando num ato. Confiar. Entregar a direção. Entregar a direção. É o ato principal para você conhecer uma vida com Deus. Confiar. Dá o passo que ele dá o chão. Vai. Não pare. Vai. Continue. Tenha fé. Não se preocupe com o que vão pensar de você. Não queira se justificar diante das pessoas. Deus sabe quem você é nele. E você precisa saber também quem você é nele.
Você precisa ter a sua identidade firmada nele. Para que as pessoas possam falar ou pensar o que quiser, porque não vai mais te afetar. Então aquele negócio de você ouvir coisas, palavras duras do luto, ou ouvir pessoas te julgando porque você ri, porque você não ri, ou porque você está fazendo aquilo, porque você está fazendo isso, ou porque você está iniciando um projeto novo. Gente, as pessoas vão falar porque elas falam. Você fazendo ou não fazendo, Falam, rindo mas não ou não sabem. rindo. Só que quando Não você chegar lá sabem. na frente, as pessoas vão reverenciar e vão querer ser igual a você. Porque ninguém sabe do teu corre. Mas quando a gente vê alguém vitorioso, a gente olha e a gente fala, pô, ele chegou até aqui. E aí você vai ser reverenciado pela sua história. Então, continue. Não pare. Tenha fé. Não precise de evidências para você acreditar no Pai. Vai, continue. Viva o seu jardim com o seu Deus. Dê as mãos para Ele. Não tenha vergonha da sua dor. Quando Adão e Eva se esconderam, o Pai perguntou, por que vocês se escondem? E eles responderam, nós estamos nus. Nós temos vergonha. O pai respondeu, gente, a eles através de uma pergunta. Quem disse que vocês estão nus? Porque para o Pai não existe isso. O Pai sabe de todas as coisas. E ainda que a gente monte a nossa cama no mais profundo abismo, até ali Ele está. Não tem onde a gente possa se esconder do Pai. Não tem história tão ruim que Ele não possa consertar. Não tem ansiedade tão grande que Ele não possa consertar. Não tem dor, ferida tão profunda que Ele não possa curar. O amor dele chega em todas as situações, atravessa todas as barreiras e restaura todas as coisas. Nada é demasiadamente para Deus, é demasiado para Deus. Nenhum medo é demasiado para Deus, nenhuma ansiedade é demasiado para Deus. Nada é tão forte que o amor do Pai não possa chegar e não possa transformar. Esse é o poder do amor de Deus. Se lance a esse amor, se lance em fé, não olhe as circunstâncias da sua vida, não olhe as suas feridas, não olhe as suas debilidades. Não procure em você merecimento ou capacidade para ter o que o Pai já conquistou para você na cruz. Já é seu. Só toma posse, porque já é seu. Viva de volta ao início. Usufrua da sua qualidade de filho, aproveite, desfrute desse banquete que Ele já preparou para você. Eu falo para vocês, o acesso é o agora. Não espere, não esteja na fila da morte, achando que a eternidade só vai ser depois. Ah, não, eu estou vivendo só pelo reencontro. Não, você não está vivendo pelo reencontro, você está vivendo por algo que já é seu, pela eternidade, que já se materializa dentro de você, no agora. O reino está próximo, ele está acessível, você já consegue pegar ele, você já consegue respirar ele, você já consegue vivê-lo. Aproveite, aproveite. O seu tempo está urgindo, o seu tempo está correndo. Faça valer a pena cada segundo vivido. É Não isso. tenha medo, tenha fé. É Se isso. jogue. Se lance. Lance. Essa vida é real, essa vida com Deus é real. A vida de filho, assumir a identidade de filho é real. E eu falo para vocês, quando você experimentar literalmente a sua nova identidade, você não vai querer voltar atrás. É isso. É isso.